Vamos lá, então, observações importantes que a gente não pode deixar faltar, tá? Nessa audiência de conciliação ou mediação, seja ela na justiça comum ou no juizado especial, jamais discuta o mérito do processo durante as tratativas de acordo. Você não vai chegar lá como advogado e vai falar, mas eu não vou fazer acordo porque o meu cliente tem razão por causa disso, disso, daquilo. Não. Se você não quer fazer acordo, simplesmente diga, não há acordo ou não há proposta de acordo. Não discuta o mérito. Por quê? Essa audiência, o primeiro requisito para que saia acordo é que as partes estejam com espírito de pacificação e não com espírito de luta. Então você, como advogado, não vai jamais discutir o mérito. Se você vê que o advogado da parte contrária quer discutir o mérito ou quer entrar na discussão por que o fato aconteceu, quem que cumpriu o contrato, quem que não cumpriu, quem que pagou, quem não pagou, você vai pedir licença e vai falar, doutor, vamos deixar para discutir o mérito se a gente não fizer acordo? Se essa audiência aqui for encerrada sem acordo, a gente discute o mérito. A gente pode fazer isso por petição e a gente pode fazer isso na audiência de instrução, tá bom? Outro ponto importante, liga o alerta prático. Esse é o alerta prático máximo, porque eu já vi muito acordo desmoronar por conta disso. Depois que for realizado um acordo, então vamos imaginar que você está lá na audiência de conciliação, consegue-se um acordo. Depois de feito esse acordo, não permita que o seu cliente, que está lá do seu lado, fique falando sobre os fatos da ação com a outra parte. Isso pode estragar todo o acordo. Eu já vi isso acontecer muito, tá? A gente ficava lá meia hora, 40 minutos, tentando fazer as partes conciliarem, elas entram em um acordo, aí está lá o juiz redigindo o termo de acordo, e aí de repente uma parte vira para a outra e fala, mas se você não tivesse feito aquilo, a gente não estava aqui. E aí a outra parte fala, bom, então também não quero mais o acordo, e pronto, o acordo que estava feito desmorona. Sabe quando você vai montando um castelinho de carta, você está lá na última carta, e a hora que você vai assinar o termo de assentada, vem alguém e desmorona tudo? Então, alerta prático. Feito o acordo, vira para o seu cliente e fala, agora vamos permanecer em silêncio para que seja redigido o nosso acordo e a gente assine. Se a outra parte quiser dialogar ou falar alguma coisa, dirija-se para o advogado da outra parte e fala, doutor, vamos deixar para conversar lá fora, até para não atrapalhar aqui o termo. Se você fizer isso, você nunca vai passar por essa triste situação de ter um acordo e em seguida não ter mais esse acordo, tá bom? Um outro alerta prático muito importante. O advogado pode falar diretamente com a parte contrária? E a resposta é, eu não recomendo. Tá? No Estatuto da OAB, fala que é defeso ao advogado, inclusive prevê punição disciplinar, para o advogado que se entende, que procura se entender diretamente com a outra parte. Tá? Se ela tem advogado constituído, é lógico. Então você chega para a audiência de conciliação, você e seu cliente. Do outro lado da mesa está a outra parte e o advogado dela. Você, como advogado, sempre vai se dirigir para o patrono. Ou, se você quiser, você pode pedir licença. Doutor, o senhor me dá licença para me referir ou para falar diretamente com o seu cliente? Fazendo isso, você está respeitando, primeiro, o Estatuto da OAB e, segundo, respeitando o colega que está do outro lado. Tá? Não tem sentido você, como advogado, dar de dedo na parte contrária ou querer falar direto para a parte contrária e também o advogado da outra parte não pode se referir diretamente ao seu cliente. Se ele fizer isso, você vira para ele e fala, doutor, eu estou aqui como representante do meu cliente e o meu cliente gostaria que o senhor falasse diretamente comigo. Tá? Inclusive está previsto no Estatuto da OAB. Sem precisar fazer baixaria, sem precisar gritar nada. Há mecanismos para você ser elegante, ter controle emocional e fazer valer os direitos do seu cliente, tá bom? E aí é o ponto seguinte. Controle emocional sempre. Às vezes, você vai ser desafiado pela parte contrária, pelo advogado da parte contrária, a se desestabilizar emocionalmente. Controle emocional, eu digo, é a chave de sucesso na sua profissão. Se você não tem controle emocional, começa a treinar, tá? Porque se você se deixar desestabilizar emocionalmente por qualquer coisa que aconteça na audiência, eu sinto te dizer, mas você tem um problema grande profissional. Talvez o sucesso que você tanto almeja vai esbarrar sempre na falta de controle emocional. Tá? Uma coisa importante, um alerta prático, esse lá em cima. Toma cuidado, porque o conciliador ou o juiz leigo que estiver presidindo a audiência, eles podem levar informações para o juiz togado. Então, vamos imaginar que o seu cliente lá na audiência de conciliação diga a seguinte frase, eu devo mesmo, mas eu não quero fazer acordo e não vou pagar e quero que você se dane. Se o seu cliente falar isso, é lógico que isso não vai
poder constar em ata. Como nós vamos ver mais adiante, o que pode e o que não pode constar em ata, isso é uma das coisas que não pode constar em ata. Aquilo que as pessoas falam na audiência de conciliação não pode se constar em ata. Mas o conciliador, e aí é um alerta prático, não estou dizendo que isso acontece em todos os lugares e nem que isso deva acontecer, mas pode acontecer do conciliador anotar e depois levar para o juiz togado. Ó, eu não sei quando que você vai fazer essa sentença e nem sei o que tem de documento no processo, mas a parte autora disse, a parte requerida disse isso, isso e aquilo. É certo que ele faça isso? Não, não é certo. Tá? O juiz deve julgar com aquilo que está dentro do processo. Mas eu estou aqui para te trazer a prática daquilo que pode acontecer. Não é certo que aconteça, mas pode acontecer. Então você vai conversar sempre com o seu cliente e vai falar para ele que ele não vai desabafar na audiência, que ele vai falar na audiência aquilo que for perguntado e, na dúvida, ele cochicha no seu ouvido. E aí você fala para ele, ó, pode falar ou não pode falar. É para isso que ele precisa de um advogado, para que ele não fale besteira, para que ele não troque os pés pelas mãos. Se ele pudesse sozinho fazer a defesa dele, ele não precisaria de você. Ah, mas no juizado especial a parte pode ir nas audiências sem advogado, inclusive naquelas até 20 salários mínimos, até na audiência de instrução ele pode ir sem advogado. Ele pode, mas não deve, tá? A grande maioria, e aí eu peço desculpa pela palavra, a grande maioria das vezes que eu vi isso acontecer só saiu cagada, tá? Porque o advogado não é à toa que está lá escrito que ele é essencial à administração da justiça, porque ele faz evitar que a parte troque os pés pelas mãos, fale coisas indevidas, tá? Ah, mas professor, se ele está falando que deve mesmo, por que não o conciliador levar isso para o juiz togado? Porque o juiz togado tem que julgar com o que está no processo, e não com fofoca, não com o que não está nos autos, tá bom? Você já sabe, então, como advogado, tome cuidado com aquilo que é dito pelo seu cliente na audiência de conciliação. Ah, professor, isso quer dizer, então, que se eu fizer proposta de acordo, eu corro o risco do juiz me julgar favorável contra o meu cliente? De maneira nenhuma, tá? Tudo o que é falado na audiência de conciliação não é reduzido a termo. E o juiz, ele julga de acordo com aquilo que está no processo. Então você pode, inclusive, é comum que se escreva nos termos de acordo que esse acordo não envolve reconhecimento de pedido por parte do réu e nem renúncia de direito por parte do autor. É simplesmente um acordo para terminar a demanda. Às vezes, para a parte é mais barato financeiramente fazer o acordo do que continuar se defendendo no processo, ainda que ela tenha direito. Eu já vi muitos acordos serem feitos assim. Tá? Outro alerta prático. Você já ouviu falar dos enunciados do FONAGE? Aliás, você sabe o que é o FONAGE? O FONAGE é o Fórum Nacional dos Juízes que julgam no juizado especial. E esse fórum, os juízes se reúnem pelo menos uma vez por ano para fazer a interpretação da lei, principalmente da Lei 9.099. Às vezes você vai ver que a Lei 9.099 ela dá brechas. E os juízes, eles se reúnem para estudar e bolar enunciados. Olha, nesse caso aqui, a lei dá uma brecha. Como que nós vamos padronizar o julgamento? E aí eles elaboram um enunciado. Esse enunciado, ele é vinculativo, quer dizer que o juiz tem que observar esse enunciado? Não. Ele é um mero caminho de interpretação para o juiz. Tá? Ele tem aí a mesma força, vamos dizer assim, de convencimento da jurisprudência. Você sabe que a maioria da jurisprudência, o juiz não é obrigado a seguir, mas às vezes ele segue porque ela é uma fonte de interpretação. Então, você tem que conhecer os enunciados do FONAGE. Professor, como que eu faço para conhecer os enunciados do FONAGE? Dá uma googada, bate lá, enunciados FONAGE, vai aparecer a página do FONAGE, você vai conhecer todos os enunciados do FONAGE. Então, esses enunciados são aplicados ao juizado especial, civil e criminal. Vai lá para você conhecer, tem muita coisa importante, tá? Professor, outro ponto importante. Eu posso requerer para o juiz que ao longo do processo marque uma audiência de conciliação? Meu cliente me procurou e falou, olha, eu não queria a conciliação lá atrás, mas agora eu quero, agora eu desejo muita conciliação. Eu posso pedir para o juiz designar uma audiência de conciliação? Pode, tá? Inclusive o Código de Processo Civil fala que o juiz pode a qualquer momento tentar conciliar as partes. Então peticiona e justifica. Fala, excelência, o meu cliente tem uma proposta de acordo e seria importante colocar ele e a parte contrária frente a frente em uma mesa de conciliação. Eu acho muito provável que o acordo vai sair.
e aí o juiz vai marcar. Se for o caso, vá despachar pessoalmente com o juiz, explique para ele que realmente esse seu pedido não tem cunho protelatório, não quer fazer o processo enrolar, mas ele quer realmente fazer o processo ser resolvido.